Olá turma, tudo bem? Pessoal, vamos fazer um trabalho hoje, que é um trabalho direcionado para a determinação da linha de influência em vigas contínuas e estruturas indeterminadas. Vocês observam aqui que nós temos uma estrutura com 3 apoios, A, B e C, certo? Sabemos que estruturas com 3 apoios geram aí uma estrutura indeterminada ou uma estrutura chamada hiperestática, certo? Ok, vamos determinar então como podemos achar, como podemos construir a linha de influência dos momentos para essa estrutura. Observem vocês que eu já entrei no vídeo colocando aqui, a posição de uma carga unitária qualquer. Essa carga unitária ela vai passear sobre a viga de A até B, de A até C, passando por B. Esse conceito nós já trabalhamos anteriormente, quando tínhamos uma viga biapoiada. Nesse sentido, vamos aí utilizar três conceitos de 3 autores diferentes, o primeiro é o de Miller-Breslau, que fala sobre a integração das áreas a partir de uma estrutura rotulada. Vamos também aplicar os conhecimentos de Maxwell, que convém a gente rotular a nossa estrutura exatamente em cima do apoio. E por fim, nós vamos aplicar a regra de Simpson, que nos permite resolver as integrais limitadas, e permite assim calcular deformações em várias seções na viga, na estrutura, devido à carga unitária e a esse momento unitário. Ok? Então, esses 3 procedimentos vão servir de exemplo para que a gente siga aí os nossos cálculos e construa a linha de influência do momento efetor no apoio B, certo? Então, tudo vai ser feito em torno do apoio B. Ora, vocês estão observando também que eu tenho uma estrutura aqui em que eu propus uma rótula nesse ponto, exatamente no apoio sobre o apoio B. Ora, senhores, se eu aplicar e colocar uma rótula sobre esse apoio, essa rótula, denominada rótula fictícia, ela não vai efetivamente estar presente na estrutura física, mas ela, como composição fictícia, ela vai nos facilitar bastante os cálculos. Quando eu rotulo nesse ponto B, eu vou ter, devido a essa carga unitária, 2 momentos, e esses 2 momentos, um vai ser no tramo AB e outro vai aparecer no tramo BC, e eles são contrários e se anulam, Então, com esse conceito, a gente pode automaticamente determinar que vai aparecer em A um cortante igual a 1/6 e em C um cortante igual a 1/8. Se eu rotular aqui, eu vou separar essas
essa estrutura, e aí eu vou ter essas duas frações, certo? O que vai acontecer aqui nessa rótula de B em B é exatamente o seguinte: quando eu rotulo em B, quando eu rotulo no ponto B ou no apoio B, vai proporcionar para mim um giro, ou seja, essa estrutura ela vai tender a girar nesse ponto, e esse giro vamos gerar ângulos distintos, ângulos opostos, que eu posso considerar a partir dessa linha, eu vou chamar de θ à direita, e aqui eu vou chamar de θ à esquerda. Então, esses dois ângulos, eles são aí ângulos iguais, né? Possuem aí ângulos iguais. Então eu posso também convencionar que eu tenho θ11 para a esquerda e θ11 para a direita, ok? E esse ângulo de giro completo aqui eu posso chamar de θ BB, porque esse ponto é o ponto B, né? Então eu posso chamar esse ângulo aqui de θ BB. Então, a proposta de Maxwell, né, é que a gente determine os momentos em relação a esses ângulos. Então aí Maxwell determina que o somatório dos momentos em relação a esse ângulo seja nulo, tanto esse ângulo BB, né, como o outro ângulo que vai estar do outro lado à direita. Então eu posso dizer que θ B0 seria o ângulo à direita, θ BD, θ BD mais o θ BE mais o θ BE vezes o momento em B seja igual a zero. Daqui eu vou retirar quem vai ser o meu momento, e o momento, como o momento é nulo aqui, né, eu posso generalizar e dizer que o momento em B vai ser menos θ BD dividido por θ BE. Ok? Então, generalizando, a gente chega até essa primeira formulazinha aí. Guardem essa fórmula para o final, ok? Ou seja, se eu aplicar, né, nesse sentido, eu tenho que aplicar um outro conceito. E esse conceito é o conceito da elasticidade e da inércia em relação a essa linha neutra, ou em relação à nossa viga. Ora, se eu considerar que a elasticidade e a inércia são constantes, né? E se eu fizer isso tanto para
o trecho à esquerda como o trecho à direita, eu vou gerar aí uma integral. Ou seja, se eu integrar todos os pontos de A até B, ou de 0 a 6 e de 0 a 8, eu vou estar estabelecendo através de uma constante aí uma integral dos momentos do ponto 0 a 6 e do ponto 0 a 8. Então vamos fazer isso. Então a integral é I, que é a minha constante, vezes o θ BB à esquerda, o ângulo θ BB à esquerda, é igual a integral que vai de 0 a 6 para o trecho AB, em que o meu momento ao quadrado vezes dx, certo? Esse momento ao quadrado ele surge exatamente por conta do binário, tá certo? Eu estou chamando esse m de m minúsculo porque esse momento é um momento gerado pela carga unitária, certo? Esse momento é um momento gerado por todo o conjunto. Caso haja cargas concentradas ou cargas distribuídas sobre essa viga, ok? Então, para esse trecho de 0 a 6 eu tenho essa equação. Para esse trecho, para o segundo trecho que vai à direita de B, de 0 a 8, eu aplico o mesmo conceito, ok? Então, ao final dessa situação, né, guardemos aqui esses conceitos para os próximos, para o andamento dos nossos cálculos, ok? Então, na rotação da seção em B, ou melhor, da rótula em B, né, eu vou ter a ação da unidade de momento. Observe que eu coloquei aqui 1 e 1. Então, na unidade de momento, eu vou ter, na verdade, aqui o somatório desses dois ângulos que tem que ser nulos. A gente já comentou isso aqui. Ok? Agora, vamos analisar o trecho AB em separado, depois o trecho BC. No trecho AB, e como vocês já conhecem, né, fizemos anteriormente, eu vou considerar essa carga unitária passeando da esquerda para a direita, e temos aqui, né, um ponto qualquer de análise. Ou seja, caminhei a unidade de carga caminhou X e tenho aqui um pedaço da viga, né, um pedaço do tramo 6 menos X. Esses conceitos a gente já utilizou. Então, nesse sentido, as equações do momento no tramo de A para B, né, vai produzir através da resolução da integral, né? Então, no tramo que vai de 0, onde x vai de 0 a 6, nós vamos ter
a seguinte equação: menos x sobre 6, certo? Então, o momento em qualquer seção da viga produzido por um momento unitário em relação a rótula B. Vamos aí fazer algumas considerações importantes. X é a abscissa da seção considerada. A seção qualquer S. X é a abscissa da seção considerada. Neste exemplo, o que nós vamos fazer? Para particularizar o caso e aplicar a regra de Simpson, nós vamos dividir o trecho AB em 6 partes iguais, certo? Então, o trecho AB ele vai ser dividido em 4 partes iguais. Então, eu vou ter 4 intervalos de 1,5 m, certo? Tranquilo? Então, guardando isso, M corresponde aos valores do momento de inclinação produzidos pelo momento unitário, né? E que vai ser indicado a cada 1,5 metro. Então, para cada x 1,5, nós vamos ter aí um valor de m. Então, vamos montar uma tabela que corresponde a essas atribuições x, m, e também aplicar a regra de Simpson. Então, quem são os valores de x, de m, de s, que é a regra de Simpson, e Sm ao quadrado, que é o valor achado em Simpson vezes o momento ao quadrado que a gente determinou lá na integral. E aqui é o produto final que a gente está buscando, né? Que é o produto entre o EI vezes o giro, o ângulo de giro θ à esquerda de B em relação, né, à esquerda de B, x no trecho AB. Ok? Então vamos preencher essa tabela, né? Essa tabela mostra os resultados no tramo AB. Ok? Que nada mais é do que a integração numérica dessa função m, né? M em função de x, usando a regra de Simpson. Beleza? Então aqui nós vamos dividir o trecho AB em 4 partes, certo? Claro que partindo de A, x é igual a 0. Se eu vou dividir o trecho em 4 partes, eu vou ter aí 1,5 metros, não é isso? 1,5 metros então 0, 1,5, 3, 4,5 e 6. Ok? Então essa partezinha aqui, ó, a gente não precisa preencher. Essa partezinha aqui a gente não preenche. Ok? A gente não preenche. Nós temos aqui só a soma, que vai ser a soma dos SNs ao quadrado, e aqui a gente coloca embaixo. Ok? Então, dividido aqui em
trechos de 1,5, 0, 1,5, 3, 4,5 e 6. Ok? Os valores de M, a gente calcula, certo? Determinando aqui, ó, para x igual a 0, m igual a 0. Para x igual a 1,5, m igual a menos 0,25. Para x igual a 3, m igual a menos 0,50. Para x igual a 4,5, m igual a menos 0,75. Para x igual a 6, m igual a menos 1. Beleza? Ora, na regra de Simpson é feito o seguinte: como eu tenho um intervalo de 4 em 4 trechos divididos aí, né? Nós temos que considerar o seguinte: divide-se assim: 1, 4, 2, 4, 1. A gente vai ver mais na frente porque acontece isso. 1, 4, 2, 4, 1. Então, isso na verdade são as cotas para cada ponto do gráfico de Simpson. Porque qual a proposta de Simpson? É transformar uma curva parabólica, né? É calcular a área de uma curva parabólica a partir de trapézios. Então, a gente vai ver melhor na frente como é que funciona essa formulazinha de Simpson aí, ok? Sm ao quadrado é o valor de Simpson vezes o valor achado de m ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 0, o valor de Simpson, vezes o valor de m ao quadrado. Nesse caso aqui, né, eu vou ter 0,25 0,25. Nesse caso aqui, eu vou ter 0,5 ou 0,50. Nesse caso aqui, para 4 e m igual a 0,75, eu vou ter 2,25. E por último, igual a 1. Certo? Por último, igual a 1. A soma desses valores tem que dar igual a um número de intervalos que propomos para a divisão de A até B. Como dividimos em 4, a soma desses valores aqui, 0 mais 0,25 mais 0,50 mais 2,25 mais 1, tem que ser igual a 4. Ok? Tranquilo? Agora, para a gente achar o valor, esse valor correspondente aqui, certo? A gente faz o somatório de Sm ao quadrado, que é esse aqui, o somatório de Sm ao quadrado. Aí eu posso particularizar aqui, né, e dizer que que isso daqui é igual, né, ao somatório de Sm ao quadrado dividido, não, vezes, né, multiplicado pelos intervalos
Os intervalos aqui no nosso caso é 1,5, né? Na verdade são 4 intervalos, né? São 4 intervalos de 1,5, né? Vezes os intervalos dividido por 3. Ok? Essa é a forma de achar essa parcela daqui. Ok? Então vamos fazer isso. Vamos pegar a soma de SM 4 vezes 1,5 dividido por 3, né? Essa continha aqui vai dar igual a 2. Então, achamos o valor correlacionado do momento correlacionado a o ângulo θ à esquerda, 2. Ok? Tranquilo? Agora nós vamos fazer todo esse processo à direita do apoio B. Lembrando que o apoio B ele está rotulado aqui, né? Ok? Então vamos lá. Então, vamos agora aplicar para o tramo BC. Vamos seguir as mesmas regras, certo? Os mesmos caminhos para a determinação do nosso coeficiente aqui para o tramo BC. Observe que foi trocado aqui, né? Agora é a direita de B. Então, se a direita de B, eu tenho uma nova função para M, certo? Essa função é obtida a partir das integrais, né? Então eu tenho aqui essa nova função para o lado BC, ok? Então agora o lado BC já não vai ser dividido em não vai ser dividido, ele vai ser dividido agora em 4 partes. Porém, se eu dividir esse lado em 4 partes, eu vou ter aí intervalos de 2, né, 2 metros. Então, o que vai acontecer aqui agora é 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Então, ele vai ser dividido de 2 em 2 metros. M, a gente já sabe, né, como é que calcula. A mesma forma que fizemos para a função do trecho 0 a 6, vamos utilizar essa função aqui para determinar os valores de M. Então, para x igual a 0, M igual a menos 1. Para x igual a 2, M igual a menos 0,75. Para x igual a 4, M igual a menos 0,5. Para x igual a 6, substituindo aqui, M igual a menos 0,25. E por fim, para x igual a 8, substituindo aqui, eu tenho M igual a 0. Simpson eu sigo a mesma regra. 1, 4, né? Aquela regrinha. 1, 4, 2, 4, 1. Mas na frente a gente vai entender melhor por que acontece isso. SM ao quadrado é o valor de Simpson vezes o M ao quadrado. No primeiro caso, dá igual a 1. No segundo caso, igual a 2,25. No terceiro caso, ou melhor, no
na seção 4, SM ao quadrado vai ser igual a 0,5 ou 0,50, como você queira, né? Na seção 6, 0,25, e na seção 8 igual a 0. A soma desses daqui, desses SMs ao quadrado, tem que dar igual a 4. Então, somando todos esses valores aqui, 1 mais 2,25 mais 0,50 mais 0,25 mais 0 igual a 4. Beleza? Para calcular esse parâmetro, que é o EI, né? Aqui é o nosso objetivo final, é calcular esse parâmetro aqui. Então, para calcular esse parâmetro, a gente utiliza a soma, o somatório de SM ao quadrado, que é 4, vezes o intervalo, que agora é 2, dividido por 3, né? Esse valor aqui, 4 vezes 2, 8, dividido por 3, 2,667. Ok? Então achamos, né, para o trecho AB e o trecho BC, né, os momentos, né, os momentos angulares para a rótula B. Ok? Vamos seguir agora aí na sequência, né, obedecendo o que preconiza a regra de Simpson, né, que preconiza a regra de Simpson, e o que preconiza a regra de Maxwell em relação a esses dois valores que nós achamos. Então vamos pegar esses dois valores, o valor primeiro que a gente achou que foi 2, e somar com esse valor que achamos que foi 2,667. A gente vai ter o valor do EI para o ponto B. Então, EI θ BB vai ser igual a 2 mais 2,667. Isso vai dar aí, né, 4,667. 4,667. Ok? Aqui é 667. Aqui é 667. É uma dízima, né? Vamos com 4 da casa decimais aí, fica melhor pra gente. Ok, pessoal? Então, chegamos à primeira parte, né? O objetivo dessa equação. Ok? Vamos ver agora aí a equação de compatibilidade de deformação, que é aquela equação do equilíbrio, né? Em que temos o equilíbrio do momento em B para esses dois ângulos, ok? Então, posse disso aí, né? Já temos aí os valores de θ BB, né? Temos também os valores podemos calcular o valor de θ BX, ou seja, o valor de θ B para qualquer trecho aqui da nossa viga, né? Vamos ver, né, qual foi a proposta de Maxwell, né? Nesse caso de Miller, né? A proposta de Miller para a gente fazer o cálculo do θ para JK, que J sendo J um ponto qualquer e K um ponto qualquer na nossa viga. Geralmente J é um apoio e K é um ponto determinado na nossa viga. Então, no nosso caso, θ
vai ser, o nosso θ vai ser θbx, certo? Que é igual a x vezes o nosso L. O nosso L a gente sabe que é 6, né? Então, no nosso caso vai ser, adaptando aqui, para θ bx, no caso o x vai ser 1,5, né? Você está analisando parte por parte, a gente pode aplicar aqui, né, para x igual a 1,5. A gente aplicando para x igual a 1,5, a gente tem um valor de θ, né, de θ para a seção 1,5. Então, se eu considerar x igual a 1,5, no exemplo, né, se x igual a 1,5, x igual a 1,5, vamos construir uma tabela, né? Construir uma tabela montando de 0 a 6, mas aqui um exemplo, né? Fazendo aqui um exemplo prático. Então, para x igual a 1,5, nós vamos ter aí o EI passando esse EI para cá, né? Multiplicando B. Vamos ter θ B, como x é 1,5, a gente coloca aqui 1,5, tá certo? Para demonstrar, e substitui 1,5, né? Para x igual a 1,5, para L, que é o comprimento desse trecho, 6 metros, menos 1,5 ao quadrado dividido por 6 vezes, repito, L é esse comprimento aqui, 6 vezes 6. Ou seja, a gente faz, a proposta é que esse aí ele se torne uma constante, tá certo? Esse aí se torne uma constante que vai acompanhar sempre, né, o nosso ângulo θ. Então, fazendo as continhas aqui, I θ 1,5 vai ser igual, né, 1,5 vezes 36 menos 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. Isso dividido por 36. Ok? Fazendo essas contas, eu tenho que para x igual a 1,5 I vai ser igual a 1,40265, ok? 1,40625. Observem que eu não estou colocando aqui nenhum valor, né? Atribuindo nenhuma unidade de medida, né? Até porque tudo isso é relacionado a uma carga unitária. Então eu não estou atribuindo nenhum tipo de unidade de medida para esses cálculos. Então, a partir, né, dessa equação, né, da equação da compatibilidade de deformação, né, que a gente já sabe que é essa daqui, né, eu posso montar a minha tabela, tá certo? Por exemplo, eu acabei de achar aqui o valor correspondente a 1,5, né?
o momento em B correspondente a carga aplicada em 1,5, ou seja, o trecho que vai de 0 a 1,5. Então eu posso pegar esse valor que eu achei, dividir pelo θBB que eu achei anteriormente, e eu vou ter esse momento em B. Vamos lá? Então 1,40625 dividido por aquele valor que nós achamos na tabela anterior, que foi a soma dos dois tetas, né? Que deu o nosso θBB, que na verdade é o balanço, né, dos ângulos aqui na rótula B, que foi 4,6667. Então esse valor de MB, a gente fazendo aqui os cálculos, vai dar 0,3013. 3013. Agora sim nós estamos começando a aplicar a unidade de medida. A unidade de medida, né, de momento é tonelada vezes metro. Então a partir de agora a gente já tem o momento em B. Agora vamos calcular os outros momentos, né? Vamos montar uma tabela para a gente determinar os outros momentos que aparecem, né, nesse trecho AB, né? Que vocês vão observar que esse momento que aparece aqui é um momento, né, parabólico, né? Devido aí à função a que nós atribuímos, que é a função parabólica. Então, para o tramo AB, certo? Eu já tenho calculado o momento B, né? Para 1,5 metro. Então agora eu vou preencher aqui a tabela sabemos que foi dividido o tramo A, o tramo AB dividido em 4 partes, né? Vamos aqui montar uma tabelinha que ajuda bastante aí a gente a compilar esses dados aí, ok? Então, para x igual a 0, né, aplicando a fórmula do θBx, né, aqui vai dar 0, né? Essa parte aqui vai dar 0. Para x igual a 1,5, a gente calculou já. A gente calculou e achou o θB para 1,5 igual a 1,40625. Certo? Para x igual a 3, vamos ter aí 2,25. Depois vocês calculam aí para conferir, tá certo? Para x igual a 4,5, o θBx vai ser igual a 1,9687. Se quiser colocar 5 dígitos também, não tem problema. Vou colocar mais um dígito aqui. 6875. E por fim, para x igual a 6, substituindo lá na fórmula de θBx, vamos ter, né, esse valor igual a 0. Analogamente, utilizando essa relaçãozinha aqui, ó, né, para cada θBx dividido por θBB, que na verdade é o ângulo de rotação aqui, certo? O ângulo de rotação aqui em B, vamos ter aí o momento em 0, o momento em A igual a 0, o momento no ponto 1,5, a gente já calculou também, deu 0,3013. O momento para a seção 3, né, no caso a 3 metros de A, 0,4821.
um momento para 4,5, 0,4219, e finalmente um momento em 6, que na verdade é na rótula, né? É em B, em cima de B tem que ser igual a 0. Ok? Isso aí foi para o tramo AB. Vamos ver agora como é, né, que a gente vai fazer, né, analogamente para o tramo BC. No tramo BC, né, a nossa carga, obviamente, ela vai estar aqui nesse ponto, né? E a relação que vai acontecer aqui é toda em relação a esse tramo de 8 metros, né? Então, essa relação passa a ser 8 menos x, né? X, 8 menos x. Então, temos aí uma nova configuração para o nosso θBx, ok? Então, vamos pegar um exemplo, né? Antes de começar a preencher a tabela, vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, né? Para x igual a 4. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Para x igual a 4, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o nosso θBx, né? Então, eu vou ter aqui θ. Eu posso também considerar, né? Trazer logo o EI para cá. Posso trazer logo o EI para cá. EI, que é uma constante, e no final a gente vai considerar ele igual a 1, né? Mas ele tem que participar aqui das nossas considerações, né? Então, no caso, B para x igual a 4, venho aqui e substituo. Igual a 4 vezes 8 menos 4 dividido por 6 vezes 8. L, lembrando que L é igual a 8, né? Na verdade aqui ó, eu me precipitei aí, aqui é L, tá certo? Aqui é L, tá certo? E aqui, nesse trecho aqui, é 2 vezes L. Ok? Eu vou ter aqui 16 menos 16 menos 4. Beleza? 16 menos 4. Então, é aí θ B4. Fazendo essas continhas aqui, ó. Fazendo essas contas todas aí, esse valor vai dar 4, ok? Vai dar 4. Podemos já, né, como assim, não fizemos no primeiro, mas podemos considerar EI igual a 1. Podemos considerar EI, esse produto aqui, igual a 1. Tranquilamente, porque estamos trabalhando aí com a carga unitária. Ok? Então, para EI igual a 1, e sabendo também que isso aqui só funciona se a gente tiver uma seção constante, tá certo? Só para a viga aí, seções constantes, porque o momento de inércia ele vai permanecer constante e a elasticidade, né, também já é um valor constante. Porém, se essa viga ela for homogênea, a elasticidade ela vai permanecer constante também. Então a gente pode aqui nesse caso considerar EI igual a 1, ok? Então, a partir desse conceito, nós podemos achar o valor de MB. Então, MB nesse caso aqui, ó, MB, o momento em B do lado direito, né, o lado direito, vai ser o valor achado 4, que é o θBx, né? Então, com o θB4 igual a 4, né? θBx, né? Que é θB4 igual a 4, que a gente calculou considerando igual a 1, dividido por 4,6667, que é o valor de θBB.
esse valor de MB vai dar aí 4 dividido por isso aí, né? Calculando aqui, feito aqui na calculadora, 4 dividido por 4,66, 4 dividido por 4,6667 vai dar 0,85,714. 0,85,714 tonelada média. Ok? Agora vamos preencher a nossa tabelinha. Já temos esses valores todos. Sabemos que nesse trecho são repartidos em 4 partes. Vamos ter seções de 2 em 2 metros. Então, preenchendo aqui 0, 2, 4, 6, 8. Teta BX, né? Acabamos de fazer um aqui, né? Um deles deu igual a 4, que foi para 2 metros, mas para x igual a 0, obviamente, né? Para x igual a 0, como tem um produto aqui, isso aqui vai dar igual a 0. Para x igual a 2, substituindo aqui e considerando o valor de L igual a 8, né? Eu vou ter 3,5. Para x igual a 4, nós calculamos. Para x igual a 4, o valor de θBx, não, para x igual a 4, o valor de θBx deu exatamente, né, igual a 4, coincidiu aí. Para x igual a 6, substituindo, 2,5. E para x igual a 8, né, substituindo aqui, né, o último ponto, que é no ponto C, igual a 8, o momento tem que dar 0. Momento não, desculpa, o nosso ângulo, né, de giro aqui na rótula B. E os momentos, né? Os momentos para x igual a 0, 0,000. Para x igual a 2, 0,75. Para x igual a 4, eu já calculei, né? 0,85, 714. Para x igual a 6, 0,5357. Para x igual a 8, 0. Beleza, galera? Então, assim, a gente fecha essa parte, tá certo? Calculamos aí os momentos em relação aos tramos. Uma vez tido isso, vamos agora dar uma passada pela fórmula de Simpson, para te conhecer melhor qual é a proposta da fórmula de Simpson, ok? Então, dando uma passada rápida pelo método de Simpson, que neste caso, né, aplicado aqui a uma estrutura hiperestática, nós podemos chamar de método de integração numérica ou regra trapezoidal de Simpson. Na verdade, este método ele não é só aplicado para estruturas, ou melhor, esse método ele é amplo e aplicado aí em diversas áreas de engenharia, como esse exemplo genérico que eu coloquei aqui. Observe vocês que eu tenho nesse exemplo, né, feixes, faixas ou uma determinada área que está delimitada por uma figura geométrica conhecida ou elementos geométricos determinados que são retas, e aqui eu tenho uma figura parabólica. Ora, não consigo determinar a área
de uma outra maneira que não seja aproximada, porque esse elemento ele não possui fórmula predeterminada para o cálculo da sua área. Porém, com o uso da integração, a gente pode sim determinar a área desse elemento. Suponhamos vocês que eu tenha cotas intercaladas Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Ora, eu posso, claro, dividir em quantas partes eu quiser, mas nesse caso eu vou apenas dividir aqui em 7 partes e vou dizer que cada parte dessas são iguais e tem uma distância D determinada, certo? Qual foi a ideia de Simpson, né? Ele fez com que ele considerou que a curva compreendendo 3 ordenadas de Y1 a Y3 e de Y3 a Y5 e assim sucessivamente é um arco de parábola. Então ele simplesmente fez uma ligação, né, entre esses pontos determinados, né, que eu posso chamar de ponto 1 aqui, ponto 3, né, 1, 3, 5 e 7. Ele pegou duas faixas dessa e disse que aqui está predeterminado um arco de parábola nesse intervalo. Quando ele fez isso, né, ele conseguiu aí, né, transformar vários elementos desse em trapézios. Ou seja, criou um paralelogramo em que dentro desse paralelogramo eu consigo determinar um trapézio. É por isso que fala de chamar também de regra trapezoidal. Fazendo todas as considerações e somando, né, fazendo aí as suas considerações matemáticas, ele chegou até essa fórmula, a fórmula geral, certo? Porém, essa fórmula geral, ela pode ser reduzida, para essa fórmula aqui, onde a área, aí eu coloquei o S em homenagem a Simpson, AS é igual a D dividido por 3, D é a distância entre os intervalos, E corresponde à somatória das ordenadas Y1 e Y7, ou seja, as somatórias das ordenadas extremas, Y1 e Y7 são as ordenadas extremas, mais 2 vezes as ordenadas ímpares, mais 4 vezes as ordenadas pares. Então, a partir desse formulário, né, a gente consegue aí determinar de forma bem aproximada a área de uma figura parabólica, certo? Através da regra de Simpson e a regra trapezoidal. Em resumo, né, nas nossas considerações aqui, né, no nosso trabalho que estamos fazendo aqui agora, em resumo, a gente vai chamar essa regra de Simpson para plotar e determinar os pontos, as nossas cotas dos momentos, que é interessante para a gente, porque a gente sabe que a linha de influência que a gente utiliza para
para carga móvel, a gente precisa realmente reparti-la em diversas partes. Então, no resumo, o que é que eu vou ter para o nosso caso? No nosso caso, eu vou ter que a área correspondente vai ser o ΔX, que é a variação de x para cada ponto, dividido por 3, que multiplica a primeira cota, que é y0, mais 4 vezes a segunda cota, que é a 1, mais 2 vezes a terceira cota, que é par, mais 4 vezes a terceira cota, 4 vezes a terceira cota, e por último, para fechar aqui, a minha última cota, y4. Ok? Então, no nosso caso, a gente resume dessa forma aqui, ó. Então a gente vai precisar desses conceitos. É por isso que aparece na concepção de Simpson aqueles valores numéricos 1, 4, 2, 4, 1. 1, 4, 2, 4, 1. É por isso que aparece nas nossas regras, ok? Claro que isso daqui pode ser estendido, estamos dividindo sempre em 4 partes, mas isso pode ser dividido em 8, 10, 15, 20 partes, né? Então a gente pode aí prolongar isso por um comprimento maior, ok? Vamos agora, pessoal, passar para a próxima parte, já que fizemos as considerações em relação às regras de Simpson, para ficar bem claro, como foi aplicada essa regra trapezoidal de Simpson. Vamos agora para efetivamente a nossa linha de influência do momento no tramo AB, ok? Vamos montar a nossa tabelinha e depois construir, o nosso diagrama. Então, pessoal, agora estamos chegando já ao final aí, dessa nossa empreitada para a determinação da linha de influência em vigas contínuas, no caso a linha de influência do momento, certo? Vamos agora reunir aqui nessa tabela todos os cálculos que fizemos anteriormente aí, certo? Então, no tramo AB, a gente já sabe que os trechos foram divididos em 4 partes. Os θBX nós temos todos eles já para cada trecho, Aqui foi 0, aqui foi 0,40625. Foi isso? 1,40625. E na seção 3 foi 2,25. Na seção 4,5 foi 1,96875. E na seção 6, 0. Para MB, no apoio 0 e 1,5, 0,30, 134. Em 3 foi 0,48,214. Em 4,5 foi 0,42,19. E em 6, 0. S, a regra de Simpson que a gente já conhece, 1, 4, 2, 4, 1. 1, 4, 2,
4, 1. Certo? Distribuindo isso, eu vou pegar agora S vezes MB. Na primeira situação, S vezes MB, 0. S vezes MB vai dar aí 1,2053. S vezes MB vai dar 0,9643. Para essa seção, 1,6875. E por último, na seção 6, né, eu vou ter aí 0. Ok? Logo, quem vai ser a área, né? Essa parte aqui eu posso apagar. Eu vou precisar só esse pedacinho aqui. Isso aqui na planilha eu posso apagar com esse pedacinho aqui. Quem vai ser a área correspondente, né, a esse trecho aqui? Eu vou ter aqui uma parábola, né? E qual vai ser a área correspondente a esse momento aqui de A para B, né? Vai ser 1,5, que é o trecho bem partido, né? A repartição dos trechos, vezes 3, né? Que é a soma de todas essas áreas aqui, ó. A soma de todas essas áreas que eu devo colocar aqui, ó. A soma de todas as áreas, a somatória aqui de S vezes MB, somando tudo aqui, ó, dá 3,8571. 3,8571. Então 1,5 vezes 3,8571, 71, né? Como a gente já sabe, isso dividido por 3, né? Essa regrinha que a gente já conhece de todos os outros que nós fizemos, dividido por 3, isso vai dar 1,9286. 9286. Então calculamos assim a área correspondente a esse momento, né? Essa linha de influência do momento de A para B. Vamos agora, né, fazer a mesma analogia para o trecho BC, ok? Então, aplicando a mesma analogia para o tramo BC, né, desta feita vamos ter trechos de 2 em 2, vou ter 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Teta BX, nesse caso calculado, já temos, né, 0, 3,5, 0, 3,5, 4, 0, 3,5, 4, 2,5 e 0. Ok? Os momentos também já temos, foi calculado, 0, 0,35, 0,8571, para 6, 0,5357, e para 8, 0, certo? 0,5357 e 0. Esse a gente já sabe qual é a regra, né? 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 1. S vezes B vezes MB, né?
No primeiro eu tenho 0. No segundo eu vou ter, né, no caso aqui, 2, porque aqui é uma dízima, né? Uma dízima, eu posso ter aí 2,9998. Aqui eu tenho 1,71427. Aqui eu tenho 2,14284. E por fim 0. Fazendo a soma aqui, né? Somando esses valores, eu vou ter o valor de 6,8571. Aplicando aqui aquela mesma regra que eu fiz anteriormente, né? Eu vou ter esse valor vezes 2 dividido por 3, né? 2 vezes 6,8571 dividido por 3, né? Essa continha aqui vai dar 4,5714. Ok? Então, determinamos aí as áreas correspondentes à linha de influência. Agora vamos só traçar o nosso estimado e bem sucedido gráfico da linha de influência do momento. Então, para fechar o nosso assunto, né, fizemos todas as considerações possíveis e agora estamos aqui, né, com o traçado da linha de influência para 3 apoios, certo? Sendo que essa linha de influência é do momento no apoio B, certo? Caso exista aí interesse em calcular os momentos em outras seções, basta fazer variar, né, aí os tramos. Observando aqui que eu tenho esse trecho dividido em 4 partes, como fizemos lá em cima nos outros cálculos, né? Chegamos aí a essa linha de influência, né? E essa linha de influência pode ser aplicada aí à carga móvel de uma forma bastante confiável, né? Esse método, o método de Maxwell, juntamente com a nossa contribuição do Simpson, a gente consegue aí fechar a nossa linha de influência em relação aos momentos, ok? Então, para todos vocês aí, um abraço, até a próxima.